Sabe? Mesmo Deus chegando para Adão. Tá aí. O cidadão foi criado consciente. Deve ter sido algo maravilhoso, tremendo. O cara já levantou dando nome para as coisas. Olha, o seu trabalho é dar nome para os animais, para o que você quiser aí, vai. Isso é Deus. Já fazia parte do seu plano. É que nem a gente está falando lá de Apocalipse. O que acontece? Enquanto nós estamos aqui, Deus já está no fim. Quando a gente chegar no fim de Apocalipse, que nós estamos próximos, se der tempo, se Jesus não vier antes, quando a gente chegar no fim de Apocalipse, você vai ver. Ué, para Deus já aconteceu. Para Deus, tudo está consumado. A gente tem que entender que não existe tempo, não existe hora, não existe minuto para Deus. Deus está acima de tudo isso. Só que Deus é tão fiel, mas tão fiel, que aquilo que ele prometeu para Israel, queiram os pregadores ou não, queiram os estudiosos ou não, o que ele prometeu para Israel será cumprido. Será cumprido. Tá? Essa vinha, a vinha, seja a nação de Israel, seja eu, seja você, nós pertencemos a ele, ao dono da vinha. Você você pode ter carteirinha de igreja, você pode ter carteirinha de clube, do que tu quiser. Mas você pertence a Deus, não a um sistema religioso, não a um sistema mundano. Por mais que as pessoas de poder, né, queiram pisar nas outras pessoas, como eu vi um cidadão aí da lei, olha, as pessoas comuns não entendem. Né? Eles dizem que nós somos burros, né? A maneira de chamar a gente de burro, né? De ignorante. Ignorante eu sou, porque eu não conheço muita coisa não de lei. Ignorante eu até sou. Poxa. Mas a gente não é bobo, não. A gente está vendo eles se utilizando da autoridade que tem, como esses saduceus aí do tempo de Yeshua, para participarem de corrupção, serem corruptos também, defenderem pessoas iguais a eles. Né? É o que nós estamos vendo. Tá? E não adianta, irmão, a gente procurar muito do lado de fora. Há anos eu falo, gente, para de se incomodar com o pessoal do mundo. O pessoal do mundo, a gente ora por eles e convida para conhecer a Jesus. Agora, a abominação está no nosso meio. Está no nosso meio. Você lembra que eu falei uma vez que um cidadão disse que queria ir numa determinada igreja aí, o cara cheio de autoridade falando comigo, olha, porque qualquer dia eu vou lá e vou me colocar de pé quando eles estiverem falando e vou falar isso, aquilo outro. Eu falei para ele, de que igreja o meu irmão é? Aí ele falou, falei, bacana. Você sabe o que se passa por trás das cortinas dos bastidores na sua igreja? Ele não. Interessantemente, é um ministério que eu ajudei 3 anos, eu fiz. Legal. Falei, eu sei o que se passa lá, eu fui de lá. Eu ajudei durante 3 anos. Eu falei, então, em vez de ir lá, onde você não faz parte daquele lugar, vai descobrir o que está passando lá na tua, aí eu quero ver você se colocar em pé lá, para ver se eles não vão te botar para fora, mesmo tu falando a verdade quando você descobrir. Aí o cara olhou para minha cara, eu estou atrasado. Eu falei, quer dizer que para falar dos outros ele tem o tempo suficiente. Mas quando foi a vez dele olhar aonde ele está, ele não quis. Isso para mim é hipocrisia. Eu não tenho nada que ver com igreja A, B ou C. Eu tenho que ver com onde eu estou. E mesmo assim eu não me intrometo. Eu só oro. Eu só prego. Porque o meu trabalho é pregar, o meu trabalho é ensinar, o meu trabalho é procurar da melhor maneira que eu posso conduzir. Mas eu tenho que procurar ao máximo conduzir as pessoas na palavra, no que a Bíblia diz, não nos meus achismos.
Ah, eu acho que poderia. Eu acho, então, eu não tenho certeza de nada, então cala a boca. Tá? É o que nós lemos aí nessa passagem aí da vinha. É o que eu li desses teólogos aí, fora outros teólogos, pessoas que ficaram milionários vendendo esses tipinhos de livro aí. Entendeu? Porque hoje nós aceitamos, nós apregoamos, nós não, porque eu procuro não fazer isso. Mas muitos de nós apregoam contra uma determinada religião e, no entanto, se utiliza das doutrinas dela. E, no entanto, se utiliza das festinhas dela. Que nós sabemos, através de estudo, que são festas pagãs. Mas como me interessa... Ó, irmão, Deus não se preocupa com isso. Ah, tudo bem. Eu não estou dizendo que Deus está preocupado com isso, porque nada preocupa a Deus. Ele não tem o mesmo sentimento que eu tenho. Não é? Não é engraçado isso? Malha, mas faz as mesmas, algumas coisas, né? Faz as mesmas coisas que eles. Malha, mas age como o pessoal lá de trás que perseguia a igreja de Cristo. Interessante. Quer dizer que quando eu gosto, mesmo eu sabendo que não é verdade e que eu não deveria participar de determinadas coisas, mas para não ficar mal na fita, eu prefiro negar o que a Bíblia diz, negar o que a história... A irmã Célia, que gosta muito de história, a história mostra tanta coisa pra gente, né? Prova, né? Além de mostrar, ela prova, a arqueologia prova. Aí a gente vê aí os santos fazendo a mesma coisa. Aí depois querem abrir a boca, na língua comprida, para falar dos outros. Mas imagine você, seja a igreja onde você estiver, mas onde você faz parte. Imagine você quando você descobrir o que se passa por trás das cortinas. O que você faria? Você permaneceria na tua, orando, buscando a Deus e servindo de testemunha? Ou faria como a maioria? Falar mal, começar a orar contra, virar as costas, começar a liberar fofoca para tudo quanto é lado. O que será que a gente faria? Porque um dia eu vi lá em São Miguel Paulista, ninguém sabia quem eu só era um crente que chegou. O pastor em adultério, ele vai e abandonou a igreja. Foi um alvoroço lá na... Olha onde a igreja estava, era num local chamado Curva da Morte. Lá era muito acidente, muitas vítimas realmente. E um falava uma coisa, outro falava outra. Calma, pessoal, o que é isso? Não, porque ele, eu falei, é problema dele. O pecado dele é problema dele, não meu e teu. Eu falei, o nosso dever é orar por ele, para que Deus o levante. Aí falaram para mim, mas está escrito que ferido o pastor dispersa as ovelhas. Eu falei, então, vocês não sabem disso? Vai dispersar para quê? Continua tocando a obra é de Cristo. Nós temos o sumo pastor a nosso favor. Eles começaram a refletir. Nós continuamos a tocar a igreja, entre aspas, sem pastor, entre aspas, porque nós temos o sumo pastor. A igreja começou a agir de forma diferente, compreender melhor a palavra de Deus. Deus começou a operar naquela igreja. Pessoas começaram a aceitar o Senhor. Porque quem foi ferido foi o pastor. Mas eu, ovelhinha, eu já não sou mais nenhum menino. Quando eu era menino, o que diz Paulo? Quando eu era menino, eu vivia como menino. Agia como menino. Sentia como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, eu deixei o quê? As coisas de menino. Então não adianta a gente ver qualquer coisa em nosso meio e sair batendo o pé. Eu também não fico mais aqui. Não
para onde você virar, se você fuçar, tu vai achar. Tu vai achar. Seja igreja grande, igreja pequena, se fuçou, você vai achar. Sabe? Então não adianta. Então para onde que nós temos que olhar? Para a cruz. É para ela que nós olhamos. É para o Senhor que nós olhamos. Para a cruz. Porque, irmãos, eu tenho pouco conhecimento, não tem? Tem gente aí que tem um conhecimento que eu caio o queixo. Tá? É muito bom ver. Eu assisto assim porque eu gosto, eu não assisto qualquer coisa. Tem um monte de bobagem aí. Eu nem perco meu tempo com isso. Eu vou em pessoas sérias, em homens de Deus sérios. Não essa turma aí que quer se mostrar, aparecer no YouTube, ficando falando mal desse e daquele. Como eu falo, é o sujo falando mal do mal lavado. Não, nós somos uma vinha. Vamos cuidar dessa vinha. Vamos cuidar da nossa mente. Vamos cuidar de nós. Vamos nos entregar cada vez mais a que Jesus Cristo está voltando. Eu não canso de dizer, eu já estou me preparando para o pior. O pior que eu falo é esse aí, é como na pandemia que eu morri de dar risada. Os crentes todos apavoradinhos. Eu falei, mas estou apavorado por quê? Eu não consigo ir aí. Então você não ora nem na tua casa, vai caçar o que fazer então, meu irmão. Vai caçar o que fazer. Se você é crente só dentro da igreja, tu tá perdendo tempo. Se é crente só dentro da igreja, então ele só ora dentro da igreja, só lê a Bíblia dentro da igreja. Lê não, né? Acompanha a leitura dentro da igreja. Aí se qualquer um falar qualquer coisa, vai dar glória a Deus. Se mandar Nicodemos descer da árvore, coisa que ele nunca subiu, vai dar glória a Deus, que eu já fiz isso numa igreja para testar. Porque Jesus olhou para cima e disse, desce Nicodemos na igreja, glória a Deus, Nicodemos desceu, que eu tenho que passar na tua casa, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, irmão. Por Nicodemos descer de uma árvore que ele nunca subiu. Então é assim que a gente está. Então a vida, ela nos pega de surpresa. Tá? Eu já vi igrejas e igrejas, eu sei lá por causa de quê, mas estão tão desesperadas para trazer gente que está usando métodos humanos. Sabe o que vai acontecer com uma igreja que usa métodos humanos para atrair gente? Vai atrair muita gente. Muita gente endemoniada, muita gente idólatra, que vai continuar na mesma idolatria, muita gente egoísta, orgulhosa, soberba, que vai continuar na sua soberba, porque se tem uma coisa que Deus abomina é soberba. É o orgulho. Claro que você tem que ter orgulho do que você faz, orgulho de quem você é, né? Mas aquela coisa que se torna uma coisa exorbitante, Deus abomina isso. É abominável. Então a gente não pode deixar, irmão, a gente não pode perder o foco. Para não perder o foco, uma das coisas não deixe que as preocupações, que os nossos afazeres cotidianos roubem, tirem a nossa atenção do que mais importa, que é olhar para a cruz, que é olhar para o Senhor. Quer saber que ele apanhou muito, que ele sofreu muito, que ele foi traído, que foi pregado, amarrado, tudo por nossa causa. Pegou os nossos pecados, jogou nele, pegou a morte, jogou nele, para que a gente pudesse ser salvo. Então, cada dia que passa é um dia a menos, né? Que a gente conta para a vinda do Senhor, para a vinda dele. Então aproveite o máximo a vida como Jesus aproveitou, né? Estava sempre rodeado de pessoas, com os seus amigos, e para eles naquela época até hoje. Puxa, é tão bom você sentar com amigos e comer, não é? Com amigos. Tô brincando, pode ter um inimigo também, a gente tem que servir o inimigo,
O Antigo Testamento lá também mostra isso, né? O rei queria matar todo mundo. Eliseu não, dá comida para eles, dá água, despede-os em paz. Tá? Então, a gente tem que fazer isso. Ah, mas ele é meu. Não tem problema, você que não pode ser inimigo dele. Ah, mas ele faz fofoca com o meu nome, que maravilha, ainda bem que não é você fazendo fofoca com o nome deles. Ah, mas fica falando mal de mim, que ótimo que são eles que falam mal de você. E não é você que fala mal deles. Então a nossa visão ela tem que ser diferente. Diferente do mundo, diferente da maioria da classe em nosso meio, né? Porque eu olho para as pessoas no nosso meio. Hoje eu vejo pessoas chegarem em mim e eu fico grato a Deus por isso. De falar assim, olha, eu tenho me tornado uma pessoa melhor. Que bom! E não é porque eu sou educado. Quem me conhece sabe que eu não sou tão educado que eu falo assim, então, oh, meu irmão, vamos orar para que Deus... Ah, então guarde sua língua. Tem esse papinho de vamos orar para que Deus... Orar você tem que orar mesmo. Mas se Deus não fez até hoje é porque tem alguma coisa errada. E essa coisa errada só pode ser a minha língua. Só pode ser minha boca. Só pode ser minhas ações. Só pode ser onde meus pezinhos vão. Ué... Aí eu tenho que orar para Deus fazer aquilo que é problema meu. Deus vai fazer aquilo que é impossível para nós. As coisas possíveis nós fazemos. É assim que funciona. Quando Josué ficou lá com a espadinha, oh, Moisés morreu, Moisés morreu, Moisés morreu. Um dia, 2 dias, 30 dias, passou de 30 dias, ô Josué, amigão, Moisés morreu. Dá para levantar daí e atravessar o Jordão com esse povo? Ué, até quando a gente vai ficar choramingando em vez de se levantar? Hoje eu conversei com uma moça que eu coloquei ela na sinuca, ela junto com o filhinho dela. Falou, e eu, os olhinhos dela começou a brilhar, ela já quis chorar. Eu falando coisas comuns, mas eu estava utilizando a Bíblia, falando de coisas comuns da vida com ela. Comum. Veja bem, não somente os cristãos, chamados cristãos, alguns, né? Ou uma grande parte, aí, ou uma boa parte, tem se perdido nas coisas comuns. As pessoas também no mundo estão se perdendo nessas coisas. Mas qual a diferença entre eles e nós? Poxa vida, Deus tirou as escamas dos nossos olhos. Você serve um Deus que é luz. Deus tem o poder, através do seu espírito, daquele fôlego, daquele vento, daquele ar, daquele de poder, autoridade, sabedoria. Ele coloca isso na gente para a gente saber como lidar. Poxa, não é sempre que Deus vai curar, não, gente. Nós não falamos isso esses dias? Paulo doente. Oh, Paulo enviava... Tá, ele ficou doente. Morreu sem ser curado. Eliseu doente em cima de uma cama. Morreu sem ser curado. Gente, e algum deles vocês já viram lá nos inscritos reclamando? Deus não me curou. Oh, eu só irei para a glória quando Deus me curar. É ruim, hein? Foi sem cura mesmo. Porque você já é curado. Tá certo? Você já é. Você já está curado. Lavado, remido, santificado. Olha que maravilha. Mas quando ler uma passagem bíblica, não faça que nem esses teólogos, não. Né? Parece que estão jogando contra. É uma coisa demoníaca. Né? É como Paulo fala, humano, terreno, animal e diabólico. Não é isso? Poxa, a gente tem que colocar mais a mão na cabeça e ver, irmão. Nações contra Israel. Se a China entrasse agora, que o Eufrates ainda não secou de vez, mas se a China entrasse agora, se prepara. Prepara que Jesus já está aí. Né?
Porque a China, junto lá com os árabes, as nações árabes, dá 200 milhões de soldados para pegar um paísinho assim, acho que não tem 20 milhões de pessoas. Se pegar todo mundo no mundo inteiro, né? Acho que deve ser menor do que São Paulo. Tem 13, 15, 16 milhões de pessoas. E sabe o que vai acontecer? Pode vir os 200 milhões e quem quiser vir junto. Em Israel, tem um Deus que fez aliança com eles. E esse Deus não falha. Não falha. Assim como ele disse que esse povo sofreria porque o abandonou, ele é o mesmo Deus que vai socorrê-lo no dia final. Esse Deus que você serve, que eu sirvo, que nós servimos, ele não falha. Ontem a gente estava mostrando nas escrituras por que a gente fica doente. Por causa de quê? Nossos errinhos, nossos pecadinhos. Aí a gente vem correr na Bíblia. Aí é Deus. Não, você fez, você vai receber. Aí a gente não quer. Porque, eu sou santo, o diabo não pode me tocar. Teve gente que desafiou a Deus no passado. E um mosquitinho fez o trabalho de Deus. Foi uma picadinha dali para o caixão. Então, até quando cochearemos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve-o. Se o sistema do mundo é Deus, vai lá, sirva-o. O que a gente não pode é ficar no meio. Nem vai para a direita, nem vai para a esquerda. Escolha um lado. E isso é um problema nosso. Essa escolha é um problema nosso. Tá bom? Mas aí está a parábola da vinha. Tá certo? Espero ter podido ajudar nesse sábado sobre essa parábola que nós lemos de Cristo, que você viu. Cristo não estava falando contra Israel, mas Cristo estava falando contra quem? Os principais e sacerdotes e escribas e os anciãos, pessoas corruptas que estavam ficando riquíssimas às custas do povo dele. É isso. Simples, aberto, declarado. Né? Não precisa... É o que eu falei. Para pegar a palavra de Deus e inventar uma outra teologia, gente, dá um trabalho. Porque você vai ter que tirar a verdade de Deus e colocar a verdade humana. Isso dá um trabalho. É muito mais fácil pegar as escrituras, ler as escrituras. Achei aqui. Por que a gente não faz isso? Porque não lê o texto com contexto, não se preocupa em ler pausadamente. Né? Pausadamente. Porque, eu vou fazer aqui uma teologia complicada. Depois de ler tudo, aí eu chego aqui no versículo 19. E os principais sacerdotes procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam. Veja bem, irmão. Apesar deles terem entendido isso, na verdade, Deus estava falando contra Israel. Se eu começar a agir desse lado, eu pego a maioria do pessoal que não tem conhecimento da palavra. Mas se eu pegar e ler direitinho, conforme está escrito, eu não preciso fazer esforço nenhum. O próprio Israel, logo no começo, falou o quê? Eles estavam roubando. Sim, ladrões. Ladrões. Como Johnny Swaggart, filho do Jimmy Swaggart. Ele chama os pregadores de prosperidade de cafetões do evangelho. Sabe o que eu achei engraçado? Correndo na internet, eu vi alguns cafetões do evangelho usando a pregação do Donny Swaggart, falando a mesma pregação dele.
Aí eu falei, mas o cara é um cafetão. O cara abraçou uma mala cheia de dinheiro, olhou para a igreja e disse, não se preocupe não, irmãos. Esse dinheiro vai estar bem guardado, bem seguro comigo no hotel. Isso que é o que nós vivemos hoje. Agora, desculpe a minha sinceridade, é enganado quem quer. Quem quer. Basta ler. Basta ler. Tá certo? Hoje uma pessoa que disse para mim, eu não tenho tempo para nada, porque a mesma pessoa que eu estava conversando, a mesma mulher, eu não tenho tempo disso, por causa disso, e tenho meu filho, menininho, 2 aninhos de idade. Falei, bacana, entendo você. Falei, entendo você, moça. Aí você assiste novela? Ela assiste, é bacana, legal. Quantas horas você fica na frente da televisão? 2, 3? É umas 3 horas, que bacana. Você sabia que existe curso na internet de 1 horinha? Que você podia pegar um tempo, 1 hora do seu tempo e estudar? Para que você melhore de vida? Vem com essa história, papinho fiado de que não tem tempo para cima de mim. Ô, irmão, faz isso não. Faz isso não. Porque eu até posso fingir que acreditei. Mas e Deus? Agora eu falo assim, eu tenho um tempo curto, que eu tenho que dar, eu faço isso, esse tipo de estudo com vocês no sábado, faço na quarta-feira, às vezes eu tenho que pregar na sexta-feira,